Sou Dalcinete Gomes de Souza, aluna da série Sunita, da disciplina Direito Internacional Público, tendo como professor Emerson Francisco de Assis. Este seminário trata-se de avaliação, tem como tema sujeitos de direito internacional. Para conceituar sujeitos de direito internacional, este texto trará os aportes teóricos de conceituados autores que tratam do referido tema, como Mazzuoli, Alcioli e Rezec. O direito internacional público, segundo Mazzuoli, é a disciplina jurídica da sociedade internacional, a qual é formada por sujeitos ou pessoas, a quem normalmente, mas não necessariamente, tal direito é destinado. Ainda o autor citado nos confirma que esse fato vem se processando há séculos, atribuindo-se a cada participante da sociedade internacional uma soma de deveres internacionais. Segundo Mazzuoli, a qualificação jurídica de um certo ente como sujeito de direito das gentes guarda ainda suas conotações. Uma passiva, a quem tal direito é destinado, e outra ativa, que se traduz na capacidade de atuação no plano internacional, quando o Estado mantém relações com outras potências estrangeiras ou quando o indivíduo peticiona uma Corte Internacional de Direitos Humanos, vindicando os seus direitos violados. Mazzuoli conceitua sobre sujeitos de direito internacional que têm personalidade jurídica originária. As entidades ou as pessoas às quais as normas internacionais, direta e imediatamente, atribuem direitos ou impõem obrigações. A noção de personalidade jurídica, no plano internacional, entendendo-se como tal a capacidade para agir intencionalmente. Não é necessário, contudo, para deter a qualidade de sujeito de direitos das gentes, que se tenha capacidade para participar do processo de formação das normas jurídicas internacionais, ou seja, que o sujeito tenha capacidade plena no plano internacional. O que não detém a capacidade, a exemplo dos indivíduos, não deixam de ser sujeitos de direito internacional público, uma vez que a sua capacidade para agir se faz presente, ou seja, eles são sujeitos, mas com uma atuação internacional mais limitada, pois dependentes das normas criadas pelos Estados ou pelas organizações internacionais. Ainda afirma Mazzuoli sobre sujeitos de direito internacional. Só são sujeitos de direito internacional aqueles que estão em relação direta e imediata com a norma internacional e que não necessitam de qualquer intermediação estatal para que os efeitos da norma se projetem em sua esfera jurídica, pois é evidente que o direito internacional afeta os sujeitos do direito interno. Uma empresa ou uma pessoa jurídica de direito público interno, como um município, etc., mas só por meio das medidas tomadas pelo respectivo Estado. A personalidade jurídica internacionalmente pode ter vários graus de capacidade, que pode ser mais ampla, como no caso do Estado, ou menos ampla, como no caso dos indivíduos. A personalidade jurídica de direito internacional nem sempre coincide com a de direito interno, podendo uma pessoa jurídica de direito interno não ter, ou não poder ter, personalidade jurídica internacional, ou pelo menos a capacidade que o direito interno atribui a uma pessoa pode ser diferente da que direito internacional lhes reconhece, como é o caso de indivíduos, como veremos adiante. O direito internacional disciplina e rege a sociedade de pessoas internacionais, os quais são os Estados, que têm personalidade jurídica originária, as organizações internacionais intergovernamentais, que detêm personalidade derivada, e os indivíduos. Quanto à classificação dos sujeitos do direito internacional, temos os Estados, as coletividades interestatais, são as entidades formadas por Estados para determinados fins e conhecidas pelos nomes de organizações internacionais. Santa Fé e o Estado da Cidade do Vaticano, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. As coletividades não estatais, as mais importantes são os beligerantes, os insurgentes, os movimentos de libertação nacional, a soberana Ordem Militar de Malta, a Santa Fé e o Estado da Cidade do Vaticano.
os indivíduos ou particulares. Os indivíduos compõem um conceito contemporâneo de direito internacional público, ao lado dos Estados e das organizações internacionais intergovernamentais. A condição dos indivíduos como detentores de personalidade jurídica internacional é uma das mais notáveis conquistas do direito internacional público do século XX, em decorrência do processo de desenvolvimento e solidificação do direito internacional dos direitos humanos. A Scioli conceitua o Estado como sujeito de direito internacional. Vejamos. O Estado se apresenta como sujeito, por excelência, do direito internacional, mas não é o único. O Estado, tal como conhecemos hoje em dia, é o resultado de longa evolução, mas o direito internacional deste se ocupa, principalmente, a partir de uma incorporação à comunidade internacional, ou seja, a partir do momento em que passa a ter direitos e deveres do contexto internacional. O paradoxo central do direito internacional está no fato de este ter o Estado como sujeito e, ao mesmo tempo, somente se ordena e se constrói como sistema institucional e normativo, na medida em que põe limites a esse sujeito na expressão concreta da soberania do Estado. Segundo Mazzuoli, a diferença entre Estados e organizações internacionais é que as organizações podem sobreviver se estar condicionada à existência de uma Constituição, por ser um aglomerado humano a viver em certa base territorial, sob determinada forma de regramento. As organizações internacionais não passam de uma realidade eminentemente jurídica. Para Rezec, a existência das organizações internacionais não encontra apoio, senão no Tratado Constitutivo, cuja principal virtude não consiste, assim, em disciplinar-lhe o funcionamento, mas em haver-lhe dado a vida, sem que nenhum elemento material preexistente ao ato jurídico criador. Ainda constitua Mazzuoli que as organizações internacionais não se dispõem de todas as competências atribuídas aos Estados, não podendo ter existência sem a materialização de uma vontade cooperativa desses mesmos Estados, e depende da vontade dos seus membros para a sua existência e para a concretude e eficácia dos objetivos por ela perseguidos. Mas o Wallace cita precisa afirmação de Politz. Qualquer que seja o meio social em que se aplique o direito tem o mesmo fundamento, porque tem sempre o mesmo fim. Ele visa somente o homem e nada mais que o homem. E ainda define Mazzuoli que os argumentos ainda presentes em contrário, segundo os quais os indivíduos não são sujeitos do direito internacional, ou de que os indivíduos são apenas objetos desse direito, devem ser atualmente ressaçados. Mesmo porque, em última análise, todo o direito e o direito das gentes não fogem à regra. Nasce para regular uma conduta humana, sendo o homem o destinatário final de todo o ordenamento jurídico.